Salve, salve! Vocês pediram, me pediram até não aguentar mais, eu trouxe. Hoje vamos nivelar os espíritos heróicos de Fate Apocrypha do mais fraco ao mais forte. Querem saber as posições de cada um? Então vem descobrir depois da intro. Eu sou o Trojan e sejam mais que bem-vindos à Taverna do Sensei. Thrill of the fight as we fight to survive for honor and glory, strong as a knight. Nothing can break us down. We will always. Eu retornei com um presente de Natal e de Ano Novo. Vocês pediram e eu trouxe. E aproveitando que estamos falando de presentes, por que vocês não me presenteiam com o seu like, sua inscrição e ativação do sininho para eu saber que vocês gostam e querem mais desse tipo de conteúdo? Sério, muito obrigado por compartilharem seu tempo e suas opiniões com esse novato por todo esse longo tempo. Antes de começarmos, vamos às premissas. Primeiramente, vou considerar todos os 16 servos, incluindo o Diane e o Amakusa, para que assim a análise seja mais completa. Outra coisa é que feitos fora da guerra de Apocrypha não vão ser citados aqui, ou seja, nada de supercarne. E por último, vou analisar feitos e poderes de cada um e explicar o porquê de cada um estar na posição que coloquei, certo? Aviso dado, vamos começar. Em 16º lugar temos a Visceron, servo da classe Caster da facção negra, que depois foi para a facção vermelha. Cara, ele consegue ser facilmente o top 10 dos servos mais fracos e inúteis de Fate. Primeiramente que ele não tem nenhum poder de combate, onde seu real poder está na capacidade de produzir golems capazes de lutar por ele. Mesmo seu rogo, o Titã Malkuth, que é basicamente um golem gigantesco que cria a natureza, sendo uma mármore de realidade ambulante, como se fosse Adão, precisa de um núcleo externo de magia e precisa de tempo para ficar pronto. E mesmo após pronto, ele foi destruído rapidamente. Ou seja, além de não possuir nenhum poder além de seu conhecimento e ter um rogo que necessita de várias condições para ser ativado, a Visceron ocupa o nosso 16º lugar. Em 15º lugar temos William Shakespeare, servo da classe Caster, invocado pela facção vermelha. Shakespeare é um servo interessante, já que ele não luta pelo seu mestre, mas sim seu mestre luta por ele. Shakespeare conta com habilidades capazes de, entre aspas, alterar o destino. Ele tem um livro onde tudo escrito nele, desde que siga as restrições impostas por Gaia, pode se concretizar. Com esse poder, ele fez com que Sig vencesse a Amakusa e roubasse o grau. Shakespeare pode fortalecer seu mestre no meio da batalha, onde mesmo que seu mestre esteja em desvantagem, ele pode ajudá-lo com suas magias de suporte. E o incrível é que ele realmente não serve para combate, onde mesmo seu rogo, Fistfolio, invoca seres que são capazes de entregar mensagens ou ajudá-lo a fugir. Mesmo que ele não seja um servo que luta por si só, ele tem mais feitos que a Visceron, que não serve para nada. Mas é fato que só é de suporte, o que o faz ocupar o nosso penúltimo lugar. Em 14º lugar temos Jack, o Estripador, servo da classe Assassin. Jack é aquele tipo de personagem que a gente não sabe se ama ou odeia. Ela é uma serva que conta com grande velocidade, sendo capaz de reagir aos tiros das flechas atiradas por Chiron e escapar de Mordred sem muita dificuldade. Ela conta com uma lanterna como um de seus rogos, The Mist, um rogo do tipo barreira que cria uma névoa com propriedades corrosivas que só afeta seres com baixa resistência mágica. Maria the Reaper, um rogo do tipo anti-unidade que causa o dobro de dano ao 3 condições serem cumpridas. E elas são: precisa ser à noite, o alvo precisa estar dentro de sua névoa e por último, o alvo precisa ser uma mulher. Ou seja, Jack é uma machista opressora. E depois me chamam de machista. Olha essa, velho. É uma mulher que mata a própria raça, mano. Por mais que tenha grande velocidade, a falta de feitos faz com que ocupe a nossa antepenúltima posição. Em 13º lugar temos Spartacus, servo da classe Berserker.
Spartacus é um servo extremamente poderoso, já que é praticamente impossível eliminá-lo por meios normais. Spartacus foi responsável por eliminar grande parte do exército de homúnculos sem problema algum. Ele tem uma grande resistência física vinda de seu rogo, que é do tipo anti-unidade constantemente ativo, que lhe permite armazenar danos sofridos em seu corpo para se curar ou aumentar sua própria massa muscular, resultando em grande força física, ou seja, quanto mais porrada ele toma, mais forte ele fica. Sendo assim, prolongar uma luta com ele é pedir para perder, já que ele vai ficando mais forte a cada golpe. A maneira mais eficiente de vencê-lo é dando mais dano que ele pode armazenar, já que ele literalmente se explode em seu fantasma nobre. E como os servos acima podem derrotá-lo e ele não tem feitos sólidos, ele ocupa merecidamente o 13º lugar de nossa lista. Em 12º lugar temos Frankenstein, servo da classe Berserker. Frankenstein é uma serva com poderes bem interessantes. Ela pode converter mana em eletricidade, assim podendo usar relâmpagos das mais variadas potências desde que tenha mana. Ela pode soltar um grito capaz de atordoar seus oponentes e paralisá-los por um curto período de tempo, variando de acordo com a resistência mágica de cada um. Ela conta com 2 rogos, Bridal Chest, um rogo do tipo anti-unidade que gera explosões em cadeia, e Breastage Tree, um rogo do tipo anti-exército que condensa toda a mana de Fran em uma explosão suicida que forma uma árvore de relâmpagos. Ela conseguiu dar um combate curto a Amakusa, que apesar de não estar levando a sério, ficou admirado com seu poder. Ela também resistiu ao ter tomado sérios danos vindos de Atalanta, mas por não ter feitos além desses, ter um único golpe poderoso que é suicida e ter sido eliminada antes que muitos servos, ela ocupa o nosso 12º lugar. Em 11º lugar temos Atalanta, servo da classe Archer. Atalanta é um dos poucos servos Archers que são arqueiros mesmo. Galera, aqui eu não vou levar em conta a forma Alter dela, já que é necessário que crianças estejam em perigo ou envolva crianças para que ela possa acessar essa forma. Sendo assim, ela será analisada com o que mostrou como Archer. Ela, junto de Karna, foi capaz de colocar pressão em Vlad, mas é claro, foi um feito em conjunto. Ela conseguiu dar um combate a Jeanne d'Arc e quase a venceu, se não fosse a intromissão de Aquiles, mas isso se dá pela sua forma Alter, onde ela se torna uma Berserker. Seu rogo se chama Proebus Catastrophe, um rogo do tipo anti-exército que lança uma flecha ao céu e cria uma chuva de projéteis. Por mais que seja extremamente apelona, a falta de feitos a faz ocupar o 11º lugar. E chegamos ao top 10. Em 10º lugar temos Astolfo, servo da classe Raider. Astolfo é possivelmente o maior meme de todos os tempos em Fate, mas ele é notavelmente poderoso. Ele conta com 3 rogos, La Black Luna, um rogo do tipo exército, que ao ser tocado causa dano em área com seus sons, sendo comparados aos rugidos de um dragão. Trap Argalha, uma lança do tipo anti-unidade que permite a Astolfo desmaterializar um servo ao atingi-lo com ela. Lord Steel Breaker, um rogo do tipo anti-Magecraft que permite a Astolfo fazer 2 coisas: anular magias de ranquear inferior e anular qualquer tipo de magia com algumas exceções. Hippogriff, um rogo do tipo anti-exército que é basicamente um grifo voador capaz de causar danos devastadores. Ele deu um combate a Spartacus e o ajudou a eliminá-lo, além de ter sido responsável por permitir a entrada de todos no Garden of Babylon das Semiramis, mas é fato que ao enfrentar Mordred, ele foi solado, o que o faz ocupar o nosso 10º lugar. Em 9º lugar temos Siegfried, servo da classe Saber. Siegfried conta com a armadura de Fafnir, que nega ataques de baixo a médio nível e que pode diminuir efeitos de magias fortes. Como seu rogo, ele conta com Balmung, a espada matadora de dragões, sendo a lâmina demoníaca mais poderosa, estando a par com a Excalibur de Artúria Pendragon. Ele conseguiu lutar de igual para igual com Mordred, mas aqui se deu por ele estar sendo bufado
por um selo de comando e ter vantagem contra dragões, onde mesmo com essa vantagem ele ainda foi pressionado por ela. Ele foi considerado um rival por Karna, onde ambos duelaram e Siegfried saiu vencedor. Mas a situação se deu por Karna ter sido enfraquecido e Astolfo ter pego Aquileus Cosmos, o escudo de Aquiles, que tancou a Vasavi Shakti. Sendo assim, por mais que tenha de fato enfrentado oponentes poderosos, isso se deu a poderes externos e não por mérito próprio, o que o faz ocupar o nosso 9º lugar. Em 8º lugar temos Mordred, servo da classe Saber. Mordred é responsável por diversas lutas épicas, como sua batalha com Siegfried. Ela conta com grande resistência mágica, sua armadura extremamente resistente e Clarent Blood Arthur, um rogue do tipo anti-exército que canaliza todo o ódio que Mordred sente por seu pai em uma explosão de Mana Burst capaz de devastar todo o campo de batalha. Eu sinto pena do pai dessa criatura, velho. Ela solou Astolfo em um combate onde estava brincando e deu um combate digno a Siegfried, onde mesmo ele tendo vantagem por ela ser um dragão, ela o pressionou e quase o eliminou. Ela também foi responsável por dar um combate épico a Semiramis, onde apesar de ter saído vencedora, Semiramis já estava enfraquecida, não só por lutar com Astolfo, mas também por sustentar o Guardian of Babylon. Ou seja, ela enfrentou uma oponente enfraquecida, onde mesmo tendo saído vencedora, Semiramis apenas recuou e não foi eliminada, sendo a última serva restante, onde Mordred foi envenenada junto de seu mestre e eliminada em seguida, o que a faz ocupar o nosso 8º lugar. Em 7º lugar temos Chiron, servo da classe Arte, o Cavalão de Fate. Chiron é responsável pelo melhor combate de Apocrypha. Ele deu um combate a Aquiles na base da porrada e ambos lutaram de igual para igual, onde fisicamente estava em pé de igualdade com Aquiles. Ele tem grande maestria com as flechas, onde pôs grande pressão em Aquiles. Seu rogue se chama Antares Snipe, um rogue do tipo anti-unidade constantemente ativo que está sempre pronto para ser disparado. Quando utilizado, atira uma flecha através da constelação de Sagitário que causa dano massivo no oponente. O impacto foi suficiente para destruir a dimensão da lança de Aquiles, mas ele ocupa essa posição pois os personagens acima estão em níveis avassaladores. Em 6º lugar temos Vlad, servo da classe Lancer. Vlad é na verdade o Conde Drácula. Ele utiliza em combate uma lança. Seus rogues são um tanto interessantes. Ele tem Kazekei Bey, um rogue do tipo anti-exército que brota 20.000 lanças num raio de 1 km. Caso uma dessas lanças acerte o seu alvo, ele instantaneamente sentirá um efeito extremo de medo, mas é necessário preparo para que funcione, tanto que Vlad foi invocado primeiro que os demais servos para que assim pudesse preparar seu território. A lenda de Drácula, um rogue do tipo anti-unidade baseado na lenda dele, onde ele se transforma e foca somente em suas capacidades físicas e em sua regeneração. Com seu rogue ele foi capaz de ferir Karna enquanto este estava junto de Atalanta. Após isso ele confrontou a Macusa e foi solado com Kyrie Eleison, o que o faz ocupar o nosso 6º lugar. Em 5º lugar temos Semiramis, servo da classe Assassin. Semiramis é uma Assassin que é mais caster que assassina em si. Como seus principais poderes ela tem Guardian of Babylon, seu rogue, um rogue do tipo antimundo que eleva todos os seus poderes ao máximo. Claro, é necessário muito preparo, onde são 3 dias e 3 noites, fora os materiais. Fora de seus domínios, ela enfraquece, mas ainda demonstrou o uso de Magicraft, podendo controlar venenos, relâmpagos, invocar um basilisco gigantesco e manipular correntes. Ela deu um combate a Astolfo e posteriormente com Mordred, onde essa lhe colocou pressão e mesmo assim ela envenenou Mordred e recuou para salvar a Macusa, mas pelo fato de só se tornar tão apelona com preparo, ela ocupa o nosso 5º lugar. Em 4º lugar temos Jeanne d'Arc, serva da classe Ruler. E eu sei que eu estou devendo um vídeo explicando todas as classes de servos, mas aguentem mais um pouco e logo ele sai. Jeanne é administradora da guerra e é extremamente poderosa, onde bateu de frente com Karna, Atalanta
eliminou Jack e lutou junto de Sig contra a Makusa. Ela tem 2 rogos, Luminosity Eternelle, um fantasma nobre do tipo barreira que converte toda a sua resistência física e mágica em um poder defensivo, gerando uma barreira perfeita. Lapselli, um rogo do tipo anti-unidade, que é um ataque suicida e haja servo para se suicidar em Apocrypha, mano. Esse rogo é o último recurso de Diane, onde ela invoca uma espada sagrada envolta pelas chamas que a queimaram em vida. Essas chamas são capazes de aniquilar qualquer um, não importando quão poderoso seja, bastando com que ele esteja no alcance e seja pego pelas chamas. Porém, é fato que ela foi eliminada por Amakusa, que mesmo sendo atingido por suas chamas, resistiu por algum tempo, o que a faz ocupar o nosso 4º lugar. E chegamos ao top 3, com o 3º e honrado lugar temos Amakusa Shiroto Kisada, servo da classe Ruler. Amakusa é capaz de curar feridas mortais em seus alvos, podendo trazer até mesmo os mortos de volta à vida. Ele também possui Kyrie Eleison, uma magia de rank B, que é literalmente um ritual de batismo, onde ao recitar a oração, tudo aquilo que tem ligação com o outro mundo ou é maligno é expurgado da existência. Com essa magia ele solou o Vlad sem nenhuma dificuldade. Com seus rogos ele tem Twin Arm, um rogo do tipo anti-unidade constantemente ativo que lhe permite usar qualquer tipo de Magicraft. Ele tem também tanta mana quanto Gilgamesh Caster, já que sustentou 7 servos com sua própria mana e não demonstrou o mínimo de cansaço. Seu segundo rogo é Twin Arm Big Crunch, um rogo do tipo anti-exército que cria um buraco negro que suga tudo que entra em seu caminho. Ele solou Vlad, deu um combate a Sig, solou Fran e resistiu ao rogo de Diane. Os personagens acima estão completamente desbalanceados, mas não seria surpresa nenhuma ele derrotar os próximos colocados. Mas é fato que ele ocupa merecidamente o 3º lugar. Com o 2º lugar temos Karna, servo da classe Lança. Karna é um semideus da Índia e rival de Arjuna. Ele conta com Mana Burst, que é meio diferente de outros tipos de Mana Burst. Diferente de outros servos que emanam energia destrutiva, Karna emana chamas com um alto poder destrutivo. Seu rogo é Vasavi Shakti, uma lança do tipo antidivina que também é classificada como anti-exército. Essa lança só pode ser usada ao remover sua armadura e só pode ser usada uma única vez. Após usá-la, Karna se torna praticamente de papel, perdendo grande resistência física. Ele deu um combate a Vlad, quase eliminou Jeanne Dark, mas foi impedido por Siegfried. Ele e Siegfried lutaram em uma batalha final, onde Karna perdeu, mas aqui se dá pelo fato de Astolfo ter usado Aquileus Cosmos para defender a Vasavi Shakti e Siegfried conseguiu eliminá-lo. Eu admito que sofri muito para colocá-lo aqui, mas é fato que o cara que ocupa a primeira posição pode vencê-lo. Sendo assim, Karna ocupa o nosso 2º lugar. E com o primeiríssimo lugar temos Aquiles, servo da classe Raider. Aquiles é certamente o servo mais poderoso de Apocrypha. E para não dizer que é favoritismo, enquanto definia as posições dos servos, eu entrei numa batalha de argumentos com a minha enciclopédia ambulante de Fate entre Aquiles e Karnas, e adivinhem, eu fui solado. Ele limpou o chão comigo no argumento. E bem, Aquiles tem 5 rogos, e enquanto escrevia cada um deles, eu chorei. Ele tem Andréas Amarantos, um rogo do tipo anti-unidade constantemente ativo, que lhe torna imune a ataques que não sejam divinos. Ele tem Troias Tragódia, um rogo do tipo anti-exército que aumenta o poder destrutivo de Aquiles a um outro nível ao subir em sua carruagem. Aquileus Cosmos, um rogo do tipo barreira que é basicamente um escudo capaz de tancar a Vasavi e Shakti de Karna, mas sendo destruído com impacto. Dromeus Cometés, um rogo que aumenta a velocidade de Aquiles ainda mais, mas ele necessita estar fora de sua carruagem voadora para ativar. Ele tem também Diatrecon Asterlonque, um rogo do tipo anti-unidade que ao recitar o nome de sua lança, ele cria uma mármore de realidade, onde todos os poderes externos de seu oponente e dele são negados. Assim ambos podem lutar
até que um dos dois sejam eliminados. Ele lutou com Fran rapidamente e deu um curto combate a Karna. Ele teve uma luta até a morte com Quirón em sua mármore de realidade, que terminou com a vitória de Aquiles. É fato que ele foi eliminado por Atalanta, mas aqui se deu por Quirón ter atingido o calcanhar de Aquiles com Antares Snipe, fazendo com que ele perdesse 70% de seu principal poder, a velocidade, e o Andreas Amarantos perdesse seu efeito por ter sido acertado no calcanhar. Ele se manteve em pé de igualdade com Quirón na base do soco. Ele ocupa o primeiro lugar, pois pode counterar muito bem os poderes de Karna. Vasavi Shakti seria tancada por Aquileus Cósmicos. Dromeus Cometeus faria com que Aquiles se tornasse mais rápido. E caso as coisas complicassem, ele poderia chamar a sua mármore de realidade para assim sair no soco com Karna e resolver tudo na porrada. Sendo assim, eu fui forçado a acreditar firmemente que Aquiles é o servo mais poderoso de Apócrifa e ocupa merecidamente o primeiro lugar. E é isso, galera. Eu errei alguma coisa? Esqueci de citar algo? Gostou do vídeo? Deixe nos comentários, pois eu vou responder todo mundo. Me sigam no Instagram pra gente conversar e interagir melhor. Peço que deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para eu trazer mais desse tipo de conteúdo. Não esqueçam também de compartilhar com aquele amigo seu fanático por Fate. Um grande abraço, tamo junto sempre, feliz ano novo e fui!